Bom dia a todos, olá irmãos e amigos, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa e tremenda Palavra do Senhor. Hoje, 14 de maio de 2026, estamos aqui para gravar o dia de número 346, onde no Antigo Testamento iremos ler Ezequiel, capítulos 37 e 38, e no Novo Testamento, o Apocalipse, capítulo 4. Leitura feita de modo alternado, começando no Antigo e terminando no Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida, revista e corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui diante da Tua Palavra. Por mais um dia, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Tem misericórdia de nós, nossas falhas, nossos pecados, e nos ensina a viver o que nós lemos, Pai, a praticar os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Abençoa grandemente este dia, dando livramento para nós, nossos familiares, e abençoando toda a obra missionária que esteja propagando a Tua Palavra neste momento. Meu Pai, que o Teu nome cresça e engrandeça, e que várias e várias pessoas venham conhecer a cada dia o plano da salvação, na qual Tu enviaste Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Que o povo, meu Pai, venha ter discernimento para entender o que esse plano significa para a nossa vida. Mas desde já eu Te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a divulgar sempre que possível a Tua Palavra. Nos dá sempre ousadia, Pai. Quebra toda vergonha, todo medo, e que possamos, meu Senhor, sempre ser dependentes do Teu Espírito Santo, o nosso Consolador que Tu enviaste. Muito obrigado por tudo, Pai amado. Repreende toda interrupção neste momento agora de leitura, na qual possa atrapalhar, meu Pai, nossa meditação, e que possamos ter uma leitura abençoada e de paz, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Ezequiel capítulo 37, uma passagem bastante conhecida, que trata do vale de ossos secos. Tem como subtítulo a visão de um vale de ossos secos. Versículo 1 fala: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz.
diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E, quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifica a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Glória a Deus. Ezequiel agora, capítulo 38, tem como subtítulo Profecia contra Gog. Versículo 1 fala: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: Subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros.
Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leãozinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: Assim diz o Senhor Jeová: Não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra, no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais, naqueles dias, profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que, naquele dia, haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra Gog a espada, sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, leitura do Antigo Testamento, leitura concluída. Ezequiel 37 e 38 foram os capítulos lidos. Partiremos agora para o último livro da Bíblia. Hoje iremos ler o livro de Apocalipse, todo o capítulo 4. Tem como subtítulo A Visão do Trono da Majestade Divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Versículo 1 fala: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente,
6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E, quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Deus. Somente aqui esses 11 versículos, leitura completa aqui do capítulo 4 de Apocalipse. Vamos, como de costume, agradecer ao Senhor a leitura da palavra de hoje. Pai, mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor, onde tu permitiste, meu Pai, nós lemos a tua palavra. 2 textos tremendos, meu Senhor, tanto no livro de Ezequiel, como aqui no livro de Apocalipse. Muito obrigado, meu Pai querido, e que o Senhor faça essa palavra, meu Pai, ser fixada no nosso coração e que possamos tirar lições e ensinamentos, meu Senhor, do teu poder e das tuas maravilhas. Muito obrigado por tudo, Pai Santo e querido, dá um dia de paz e tranquilidade, livrando a nossa vida e a vida dos nossos familiares de todo mal. Fortifica a tua obra, meu Pai, pelo Brasil e pelo mundo, os missionários que estão espalhados, todos aqueles que estão propagando a tua palavra. E tem misericórdia deles. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura para marcar a leitura de hoje, dia 346, certo? Ezequiel 37 e 38, e no Novo Testamento, Apocalipse 4. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. Até mais.